Olá, queridos vestibulandos da Fundação CCERJ do nosso pré-vestibular. Tudo bem? Eu sou Rafaela, sou mediadora de língua portuguesa do Polo de Teresópolis e hoje vamos falar um pouquinho sobre o romantismo e especificamente da prosa. Vem comigo? Em primeiro plano, é importante termos em mente que esse trabalho foi organizado por mim, Rafaela Gomes, do Polo de Teresópolis, Rodrigo Moreira, do Polo de Resende e pela Patrícia Alves, do Polo de Três Rios. Galera, antes de adentrarmos no universo da prosa romântica, vamos revisar um pouco do que foi o arcadismo? Bom, o arcadismo foi uma expressão artística, um movimento estético que veio do iluminismo, ou seja, ele vai ter como principal proposta a retomada de valores que dizem respeito à cultura clássica, aqueles valores da Grécia. Bom, temos a simplicidade, uma linguagem poética bem simples, bem acessível. Teremos também a arte como uma imitação. Naquele tempo, não havia um preconceito perante a imitação artística, pelo contrário, era muito valorizado o artista que imitava um bom outro artista. O estilo convencional está em torno do pastoralismo, do bucolismo, do locus amoenus e do fugere urbem, ou seja, de valores que remetem ao ambiente camponês, ao ambiente pastoril. Teremos também elementos da cultura clássica, não à toa, referências a deuses mitológicos, a efemeridade do tempo, esse tempo que escapa. Portanto, um dos lemas será o Carpe Diem. Agora, não se pode falar do romantismo como movimento sem entender todo o contexto histórico que o cercou. Teremos mudanças econômicas e sociais que foram muito influenciadas pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, ou seja, o modo de produção do mundo estava mudando e o modo de organização política também. Teremos a consolidação do capitalismo, então teremos aqui uma veia voltada à produção e ao consumo. Nesse contexto, a burguesia vai ascender como uma classe dominante. No nosso país, teremos a independência em 1822 e, junto com toda essa ascensão burguesa e independência, teremos a grande formação de um mercado leitor, de um público receptivo à leitura em nossas terras. Aqui ao lado temos uma pintura muito famosa do Delacroix, que é a Liberdade Guiando o Povo, de 1830. Nessa figura, podemos ver como centro a liberdade, que era um dos lemas que esse romantismo pregava, não à toa, um dos lemas também da Revolução Francesa. Bom, pessoal, e de modo geral, o romantismo ele terá como características, primeiro, um movimento artístico voltado para a subjetividade e expressividade, imaginação e emoção. Pela primeira vez, a estética de uma época, o pensamento de uma época, vai começar a olhar o mundo a partir da perspectiva de um eu. É o eu que vai imprimir as suas emoções, a sua visão de mundo e, para tanto, ele usará a sua emoção, a sua imaginação. Veremos a figura também de um herói romântico, a valorização de um indivíduo, dos seus pensamentos, também dos seus sentimentos. Teremos aqui o poder e a beleza da natureza, tanto no seu aspecto imponente, forte, mas também no terror que ela pode trazer. Há um foco sobre tradições regionais, aumentando o nacionalismo. O romantismo ele é bastante lembrado por ser um movimento que está aí junto ao crescimento de noções nacionalistas, do sentimento de pertencimento a uma nação, e teremos uma liberdade maior de criar. Outra importante característica do romantismo é o tipo de descrição. Vocês se lembram de que acabamos de falar que no romantismo agora as impressões passaram pelo eu? O eu deixará a sua visão de mundo, o seu ponto de vista? Bom,
Para entendermos isso, como isso vai funcionar no texto, temos dois tipos de descrição. Uma descrição mais objetiva e uma descrição mais subjetiva. A descrição objetiva vai dizer: Juliana tem 27 anos, cabelos compridos e é de baixa estatura. Já a descrição subjetiva vai nos mostrar que Juliana me irrita bastante. Ela é uma menina muito curiosa, sempre espreitando e observando a tudo e a todos. Se pudéssemos fazer uma comparação, podemos dizer que a descrição subjetiva é muito mais rica em detalhes e em detalhes subjetivos, ou seja, em detalhes que dizem respeito a impressões pessoais de um sujeito em questão. E aí, tendo em vista o que acabamos de dizer, vocês apostam que o romantismo vai optar por quais descrições? Bom, a descrição preferida da prosa romântica é a subjetiva, pois é por meio dela que o autor deixará a sua visão de mundo. A pintura aqui ao lado mostra pra gente essa riqueza de detalhes, a mão da menina, o seu olhar, ao horizonte. Isso tudo faz parte de uma descrição mais voltada para o subjetivo. Se pudermos, então, sintetizar todas essas características que acabamos de ver do romantismo, teremos o subjetivismo, ou seja, esse olhar do eu como eixo central, e a partir dele teremos uma idealização, ou seja, a mulher, a natureza e o herói serão extremamente idealizados. Teremos também um sentimentalismo, ou seja, os sentimentos, as impressões, a emotividade do eu, do sujeito, entrará em foco, e uma liberdade formal, uma liberdade maior de criar com as palavras. Nesse contexto, podemos falar um pouco do que foi a prosa romântica no nosso país. Há três tipos principais de romances no Brasil que podemos classificar primeiro como romances urbanos, que vão refletir costumes da elite brasileira e valores morais, por vezes vão escancarar a hipocrisia de algumas classes. Vamos lembrar que é o momento em que a burguesia está em ascensão, que o capitalismo está em ascensão. Então, esse romance vai retratar essa nova forma de vida que estava se construindo no Brasil. Teremos também romances indianistas que terão o índio como um símbolo de herói, como o nosso herói supremo nacional. Terá também uma natureza extremamente exuberante e idealizada. E por último, teremos um romance com viés mais regionalista, que terá a preocupação de retratar a diversidade dos tipos e costumes brasileiros, respeitando a particularidade de cada região. Vamos nos atentar agora a cada um desses tipos de romance. Teremos um romance urbano que, como falamos, vai retratar da vida na corte. A corte nesse tempo era o Rio de Janeiro e vai se preocupar com o que chamamos de colorido local, ou seja, as classes sociais daquele tempo, as diversas personalidades, os valores morais que circulavam na sociedade. Temos um trecho aqui de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Já o romance com a veia indianista vai se preocupar com o nosso passado histórico nacional, ou seja, com a nossa historicidade, com as origens do Brasil, e por isso haverá uma idealização do índio da natureza. Como isso ocorrerá? O índio será visto como o herói nacional e a natureza será vista como exuberante, como bela, como pura, ou seja, intocada. Como principal vértice desse tipo de romance, temos Iracema, de José de Alencar. Eis aqui um trecho para vocês lerem de forma mais atenta. Ao lado, uma pintura que retrata justamente essa Iracema, a conhecida como Virgem dos Lábios de Mel, os cabelos mais negros que a asa da graúna, ou seja, há aqui uma intensa idealização dessa Índia. Por fim, temos um romance sob uma ótica regionalista,
que se preocupará com o Brasil rural, com o Brasil interiorano. Esse romance buscará uma identidade nacional. Vocês se lembram que o romantismo é conhecido como um movimento que tem uma veia muito nacionalista? Não à toa, os regionalistas no Brasil vão buscar isso. Como? Temos aqui um trecho do Sertanejo de José de Alencar, que vai descrever bastante, com muita riqueza, esse cenário interiorano, ok? Galerinha, vamos apresentar agora alguns autores românticos que são importantes de ter em mente para o estudo no vestibular. O primeiro é Joaquim Manuel de Macedo, nascido no interior do nosso Rio. Ele é autor de várias obras muito famosas e a principal é A Moreninha. Temos também o José de Alencar, que nasceu no Ceará, mas viveu boa parte de sua vida aqui no Rio de Janeiro. É conhecido pelos seus romances indianistas, o Guarani, o Birajara. Tem também o sertanejo, que tem uma veia regionalista, e Lucila, que também já foi cobrado no vestibular. Bernardo Guimarães, galera, é uma das potências mais importantes do nosso romantismo, pois ele vai escrever A Escrava Isaura, que narra justamente a história de uma escrava branca que foi criada como filha pela família que a possuía. É um romance bastante famoso. Já Manuel Antônio de Almeida é conhecido por escrever Memórias de um Sargento de Milícias, outro romance também bastante representativo dessa geração romântica que se preocupava com a urbanidade brasileira. Vamos então nos atentar aos 3 tipos de romances vistos na nossa aula de hoje. Bom, o primeiro tipo é o romance urbano, que tem como foco a vida na corte no Rio de Janeiro da época. Bom, temos também uma observação em torno da cor local, das classes sociais que circulavam na época. Há também o segundo tipo, que é o indianista, que vai se preocupar com o passado histórico nacional e a sua escrita terá como viés a idealização do índio e da natureza. Por último, um romance regionalista que terá como foco um Brasil rural e a preocupação será sobre a construção de uma identidade nacional, de uma identidade legitimamente brasileira, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Desejamos a vocês todos bons estudos. Este conteúdo você encontrará na apostila do PVS Língua Portuguesa, módulo 2, capítulo 2. Recomendamos que você faça os exercícios e consulte o seu mediador para tirar possíveis dúvidas. Beleza?